coração. Amém? Amém. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Amém. Meus irmãos, quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor para trazer algo para os irmãos, o Senhor trouxe à minha mente algumas coisas que nós precisamos saber sobre os irmãos, sobre os varões, sobre os líderes de família, sobre os sacerdotes do lar. E nós vemos que no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 24, se não me falha a memória, quando o homem e a mulher pecam ali no jardim, o homem é incumbido de ser o provedor e de ser o protetor da sua mulher, da sua família. Então, nós entendemos que essa situação se aplica para nós e traz para nós nessa noite algum tipo de orientação, de ensino e de meditação. Porque às vezes nós esquecemos dessa responsabilidade a qual o Senhor nos confiou. E também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23, nós vamos ver o homem como sacerdote do lar, sendo a cabeça da casa, a cabeça da família. O que isso hoje nos traz referência? Sabemos que nos dias de hoje é muito difícil nós vivermos sendo esse sacerdote do nosso lar. Às vezes nós vivemos como um homem comum, mas entendemos que sendo chamados por Deus, sendo escolhidos por Deus, nós temos uma responsabilidade em especial. O Senhor, quando Ele veio falar para nós no Evangelho de Mateus, aqui cerca dos 2 alicerces, o que o Senhor me revelou acerca dessa palavra é sobre a nossa família, em especial a pessoa do homem. Por seu culto de varões, o homem tem a responsabilidade de cuidar da sua família. Sabemos que Deus constitui o homem no jardim como protetor e provedor. Em Efésios, como marido, sendo a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Nós sabemos que a mulher, perante a Bíblia, ela deve se sujeitar ao seu marido. Mas o que seria isso? É o homem mandar e a mulher obedecer, acatar aquilo e sair fazendo? Não é bem assim. O que nós entendemos é que quando o marido, o homem, ele é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Meus irmãos, eu perguntei algo para minha esposa hoje à tarde, enquanto estava meditando mais um pouco. Eu falei para ela: você me considera como uma referência espiritual dentro do nosso lar? Se nós passarmos por um vento, se você passar por uma batalha espiritual muito grande, você me considera uma pessoa capaz de interceder por você, orar a Deus e Deus liberar a bênção sobre a sua vida? Ou você vai ter que recorrer à sua mãe, você vai ter que recorrer ao pastor, ou vai ter que recorrer a outra pessoa? Ela disse que me reconhece como uma pessoa, um líder espiritual dentro do meu lar. Por isso hoje eu me encontro nessa autoridade de poder falar isso aqui direcionado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, às vezes nós passamos por conflito do nosso casamento, passamos por lutas, por dificuldades. Eu tenho pouco ano de casado, tenho quase 5 anos.
Mas o Senhor, em todo esse tempo, tem me moldado, tem me ensinado grandemente. Glória a Deus. E às vezes esse conflito dentro do nosso lar, às vezes é diretamente com a nossa esposa, porque nós queremos aplicar a nossa esposa, que a nossa esposa deve sujeitar ao marido, mas esquecemos do restante do versículo. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Por que a minha mulher não vai me sujeitar a mim, se eu não sou, para ela, referência espiritual? A minha esposa é uma mulher crente, conhece a Deus, conhece as virtudes do Senhor Jesus, reconhece o Senhor Jesus como cabeça da igreja, mas não me reconhece, não vê as mesmas qualidades de Jesus na minha vida. Então ela não vai me reconhecer como esse líder, ela não vai me sujeitar. Porque ela vai ver que a nossa família vai estar indo no caminho errado. É valores invertidos. E é isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não vim para doutrinar a igreja. Aleluia. Eu vim para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A igreja não está proibida de dar uma glória a Deus, de dar um aleluia. Mas só que Aleluia. não é forçada, é de forma espontânea. Verdade. Eu sei que às vezes as palavras no dia de hoje têm sido pesadas e têm sido duras. Mas por que isso tem acontecido? Nós sabemos que o inimigo ele tem trabalhado incessantemente, incansavelmente, para destruir o quê? A família, que está nos nossos ombros. Maridos, pais de famílias. Ou se você não é casado, e somente você está aqui presente no seu lar. Você está representando a sua família. E você tem essa responsabilidade de cuidar de que a sua família não seja destruída como essa casa que foi abalada quando combateram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E a sua queda foi muito grande. Hoje nós vemos as pessoas falando assim, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso congregar porque Deus está comigo. Assim como lá no Evangelho de João, o pastor Zé Lucas mencionou muito bem lá no evangelismo, que os fariseus falavam do pai deles como Abraão, mas Jesus falou, mas se vocês são filhos de Abraão, por que não fazem as obras que Abraão fez? Então aí está a nossa situação hoje. A nossa família não tem visto as mesmas práticas de Jesus na nossa vida dentro do nosso lar. Às vezes nós queremos incumbir o pastor, o líder do departamento, a tratar o nosso problema espiritual, sendo que nós, como líderes familiares, somos os primeiros a ter que perceber os sinais que são dados dentro de casa. Se a minha esposa vai agir de maneira diferente, quem que vai perceber primeiro? O pastor, a líder da CIBA, ou sou eu que estou com ela? Se meu filho vai agir diferente, quem que vai perceber primeiro? Sou eu como um pai, a minha esposa, o pastor? Somos nós que estamos ali juntos no convívio. O inimigo tem trabalhado no silêncio, principalmente na mente das pessoas, na mente das famílias. É jogando o pai contra filho, a esposa contra o marido, os filhos contra os pais.